Ambiciosos sem ambição. Vou falar a seguir sobre a pessoa sem ambição e não sobre a pessoa má. Ao me referir a pessoas sem ambição, o leitor poderá achar estranho, por isso vou explicar de forma compreensível a todos. Ao observar a sociedade atual, constato que existe um grande número de ambiciosos, embora, na verdade, sejam todos sem ambição. O fato de serem ambiciosos sem ambição é estranho, mas na realidade trata-se de pessoas que só pensam em lucrar temporariamente e não percebem que depois disso passarão a ter prejuízos. No início, elas proferem mentiras bem arquitetadas. Todavia, como a mentira é sempre revelada, acabam perdendo totalmente a confiança dos outros. Quanto mais hábil for o mentiroso, mais tempo levará para ser descoberto. Por esse motivo, durante algum tempo, ele pode pensar que se saiu bem. No entanto, a verdade sempre vem à tona. Criaturas assim caem na ilusão de que jamais serão desmascaradas e, por esse motivo, não se corrigem e continuam a se empenhar em enganar as pessoas. Obviamente, não acreditam na existência de Deus e, por estarem moldadas pelo materialismo, é difícil lidar com elas. Ao serem expostas, como toda a confiança depositada nelas cai por terra, enfrentam perdas incalculáveis, pois os outros não mais lhes dão ouvidos. Em tais ocasiões, fico com pena dessas pessoas e ponho-me a pensar que, se tivessem agido honesta e corretamente desde o início, certamente seriam merecedoras de crédito e obteriam grandes lucros, ao invés das vantagens efêmeras que tiveram. Por esse motivo, lamento e penso comigo mesmo: mas que pessoas sem ambição são elas? Conclui-se, portanto, que essas pessoas são realmente desprovidas de ambição. A maioria dos indivíduos da atualidade que estão em apuros financeiros ou cujos empreendimentos não vão bem é por serem ambiciosos, mas do tipo sem ambição. Seja como for, a pessoa deve conquistar, em primeiro lugar, a confiança de todos. Não há riqueza maior que esta. Da riqueza chamada confiança surgem juros sem limites, e mesmo que a sociedade esteja atravessando dificuldades financeiras, os ricos desta ordem nunca passarão apuros. É por isso que, de qualquer modo, devem acreditar na existência de Deus, que é invisível. Para tanto, só há um caminho: tornar-se um praticante da fé. Quem pratica a fé é dono de um ilimitado tesouro. Além de ser autenticamente feliz, é de fato profundamente ambicioso. Jornal que eu sei, número 49, em 11 de fevereiro de 1950. A parábola da espada. Desde os tempos antigos, para se fazer uma boa espada, é necessário caldear o ferro até a incandescência, batê-lo com um martelo sobre uma bigorna e, em seguida, mergulhá-lo na água. Repete-se várias vezes essa operação para forjar uma espada. Acho esse processo muito interessante, pois também pode ser aplicado à vida do ser humano. Após sua instituição, com o decorrer do tempo, nossa religião tem recebido tanto elogios quanto críticas e ataques. Diversas vezes fomos lançados à água escaldante e mergulhados na água fria. Muitas vezes as pessoas me perguntam: por que ocorrem tais fatos? Como resposta, apresento-lhes o exemplo do caldeamento da espada e elas compreendem facilmente. Desde os tempos mais remotos, quem realiza um trabalho extraordinário, sem exceção, passa por provações semelhantes ao processo de forjar uma espada. Analisando sob o aspecto religioso, isso significa que Deus impõe maiores dificuldades a quem tem maior missão. Portanto, ao contrário do que pensamos, devemos nos alegrar. 1949. Beco sem saída. Não só as pessoas em geral, mas também nossos fiéis,
frequentemente utilizam a expressão beco sem saída. Eles assim se expressam por não conseguirem discernir a verdade das coisas. Se são os impasses que abrem caminho para o progresso, então não são de fato impasses. Estes se assemelham à pausa para tomar fôlego em uma corrida ou aos nós do bambu. As varas do bambu se mantêm firmes devido à formação de nós no curso de seu desenvolvimento. Se faltassem nós, elas não apresentariam sua conhecida resistência. Quanto mais nós tem o bambu, mais forte ele é. A natureza é sempre um bom exemplo. Observá-la detidamente facilita a compreensão da maioria das coisas. Referi-me aos nós que vemos na natureza. Entretanto, o problema é que não são poucas as pessoas que criam nós artificiais para si mesmas, por falta de sabedoria e incapacidade de prever as consequências. Essas pessoas é que acabam se deparando com obstáculos, ficando sem poder avançar nem recuar. A elas recomendo que leiam atentamente o presente texto e o guardem no fundo do coração. No momento em que se encontrarem diante de uma dificuldade, se olharem para trás e refletirem profundamente, compreenderão as causas e perceberão em que ponto erraram. O ser humano precisa manter sua inteligência sempre aguçada e, para tal, deve ler os escritos divinos tantas vezes quanto possível. Jornal Eico, número 180, em 29 de outubro de 1952. A arte de Deus. Como homens contemporâneos que somos, precisamos ter consciência da época em que estamos vivendo. O que estou querendo afirmar ao colocar essa premissa? É evidente que, por intermédio da invenção do rádio e da televisão, podemos ter conhecimento dos acontecimentos mundiais em instantes. A cultura material chegou rapidamente até esse ponto. Afinal, o que isso significa? Este é um ponto sumamente importante, porém, quem não consegue percebê-lo não está qualificado para falar sobre a cultura da atualidade. Há alguns anos, nos Estados Unidos, começaram a empregar as expressões nação mundial e governo mundial, que sugerem prenúncios do advento de um mundo ideal. Trata-se realmente de uma séria questão. Uma vez que seja estabelecido um governo mundial, será eleito um presidente mundial, cujos candidatos, apresentados pelos países interessados, serão escolhidos entre os povos de cada país. Quando ocorrer a formação deste novo mundo, evidentemente haverá grandes transformações em todos os setores, e a base delas deve ser a revolução do pensamento humano. Obviamente, ao mesmo tempo em que as ideologias e ismos forem banidos, haverá uma integração de todos os pensamentos. Para melhor compreensão, darei um exemplo. Suponhamos que um exímio pintor faça um grandioso quadro intitulado O Mundo. A técnica de Deus seria expressa com perfeição e máxima beleza por meio de várias linhas e cores. Não é nada difícil imaginar que os preparativos para pintar um quadro do mundo necessitariam de vários milênios. As primeiras linhas seriam as mais importantes, pois representariam as fronteiras dos países, e muito tempo seria necessário para serem traçadas. Em seguida, viria a escolha das cores de tintas: vermelho, azul, amarelo, branco, violeta, enfim, uma variedade delas. A título de experiência, tentemos aplicar isso aos diferentes povos e países. Quero, porém, alertar que se trata apenas de uma suposição. De acordo com a peculiaridade de sua cor, cada país desempenharia uma função. Assim, usando-se habilmente as linhas e as cores, a obra-prima de âmbito mundial se formaria. O que poderia ser isto senão a grande arte do Deus Criador? Até hoje, entretanto, considerando a cor de seu país superior às demais,
A humanidade buscou pintar essa obra-prima de âmbito mundial somente com uma única cor, razão pela qual não foi possível ser bem-sucedida. Naturalmente, outro fator desprezado foi o tempo. A derrota sofrida pelo Japão e pela Alemanha na última guerra ilustra claramente o que estamos dizendo. Por analogia, os ismos ou ideologias podem ser comparados a cada uma das tintas do quadro. Ou seja, é impossível uma nação pintar com sua cor além de suas fronteiras. Ao fazer isso, ocorrem atritos com nações que têm o mesmo objetivo. Esta é a causa do conflito. Afinal, como isso atrapalha a obra-prima de âmbito mundial elaborada por Deus com base no amor à humanidade, o sucesso é temporário. Vejamos. A maioria das personalidades que surgiu desde os tempos antigos acabou sendo punida por ter obstruído a arte de Deus. Baseados nesse fato, as grandes potências mundiais devem esforçar-se para tornar mais viva e mais bela a cor de cada país, ao invés de tentarem pintar os outros países com a própria cor. A adoção dessa política está de acordo com a vontade divina e possibilitará a concretização do mundo ideal. Pelo exposto acima, é necessário pensar sobre a religião, da forma como cada religião veio atuando até hoje, buscando pintar a outra com a sua cor, além de não corresponder ao avanço dos tempos, entra em descompasso com o plano de Deus. Portanto, reconhecendo a vontade divina que está por trás do progresso da cultura, desejo convidar todas as religiões para que, unidas, dando-se as mãos, possamos impulsionar a construção do mundo ideal que está nascendo em sua nova forma. Revista Tijo Tengoku, número 11, em 20 de dezembro de 1949. Força absoluta. Seria desnecessário dizer que a fonte da ação de tudo que existe no universo é a força de Deus. A criação e a transformação de todas as coisas são a manifestação da força, e a ela se deve o movimento ou a inércia de tudo. A começar pelo ser humano, todos os animais e até mesmo os micróbios nascem e morrem graças à força. Em suma, ela é absoluta, infinita e soberana. Vou parar aqui, pois o assunto é inesgotável. Resumindo, o universo em si é a própria força. Assim, tecerei considerações a respeito sob diversos ângulos. Analisemos o espírito da palavra tikara, força. Ti é sangue, espírito. Kara é vazio, corpo, matéria. Sendo assim, a força nasce da união do espírito e da matéria. Analisando a palavra rito, pessoa, ri é espírito e to é parar. Por conseguinte, rito é espírito parado no corpo. Como já expus, a força é a própria integração entre o espírito e a matéria. Para se escrever o ideograma Tikara, faça um traço vertical e, em seguida, um traço horizontal, formando uma cruz. A partir do fim do traço horizontal, puxa-se um traço um pouco inclinado, com a ponta virada para cima e para dentro. Isso quer dizer que, tão logo se verifica o cruzamento do vertical e do horizontal, surge a ação da força que começa a girar em sentido horário. Assim, pode-se perceber que tanto o espírito das palavras quanto as letras foram criados por Deus. Vamos agora explicar isso com base na realidade. Em sentido amplo, essa dualidade está representada pelas duas grandes correntes de pensamento do mundo, a espiritualista e a materialista, isto é, o espiritualismo ou a cultura do espírito e o materialismo ou a cultura da matéria. Vejamos isso pelo aspecto religioso, pois assim fica mais fácil compreender.
O budismo e o cristianismo, as duas grandes religiões do mundo, são a manifestação dessa dualidade. Como tenho dito sempre, o budismo é oriental e constitui o aspecto vertical, espiritual, enquanto o cristianismo é ocidental e representa o aspecto horizontal, material. Até agora, o vertical e o horizontal estavam separados e, por essa razão, a verdadeira força não conseguia manifestar-se. A maior prova disso é que a harmonia em âmbito mundial não se consolidou e a humanidade ainda não foi salva. A este respeito, primeiramente analisemos a história. Após a era primitiva, surge uma forma de vida humana mais organizada e então inicia-se a fase de adorações, como o culto ao sol, à natureza e aos objetos criados pelo homem. Enfim, passa-se a adorar até o ser humano, e a partir dessa época, as religiões primitivas começam a surgir em diversas regiões. Por fim, com o florescimento da cultura, nasceram religiões como o budismo e o islamismo, que, por serem de caráter exclusivamente vertical, e o cristianismo, puramente horizontal, não puderam manifestar a verdadeira força. Como resultado disso, embora não tenham chegado a fracassar, as religiões que penderam para o aspecto vertical não se desenvolveram a contento. No Japão, o budismo existe apenas na forma e o islamismo tem sua tradição preservada em uma parte da Ásia. Já o cristianismo, devido à sua característica horizontal, está difundido em grande parte do mundo. Uma vez que seu objetivo, o reino dos céus, não se concretizou e a situação infernal da atualidade permanece, pode-se dizer que também não foi bem sucedido. O objetivo das principais religiões era, sem dúvida, a concretização de um mundo ideal. Todavia, como todos podem ver, o mundo se apresenta caótico, cheio de conflitos e problemas sem fim, havendo uma grande distância entre o sonho e a realidade. Assim, temos que admitir que aquele objetivo está demasiadamente longe de ser alcançado. É inegável que a causa dessa situação seja a falta de força, que, por sua vez, se deve à ausência de cruzamento do vertical e do horizontal. Isso também era uma questão de tempo, e do ponto de vista do plano divino, não havia alternativa. Explicando minha missão, creio que entenderão melhor o que acabei de expor. A atividade que agora estou realizando centraliza-se no Jorei. Os fiéis sabem muito bem que basta colocar no peito o Hikari, que contém um papel com uma caligrafia feita por mim, para ser-lhes concedida uma força capaz de curar até mesmo doentes desenganados. Já outorguei centenas de milhares de Hikari, e mesmo que esse número aumente infinitamente, não haverá nenhuma alteração com respeito à sua força. Essa força não se limita à cura de doenças. Ela também se manifesta através de incontáveis milagres do dia a dia, a reforma do espírito, a elevação do caráter, a salvação de perigos iminentes, etc. Por meio deles, é espantoso ver o aumento do número de pessoas que passam a viver uma vida cheia de alegria. A força desses milagres se origina justamente do Hikari. Não tenho a pretensão de vangloriar-me de tais milagres. Contudo, uma vez que se trata da pura verdade, creio que não há problema em divulgá-los. É evidente que até agora a história não registrou o aparecimento de uma pessoa que se utilizasse de força tão incomensurável quanto esta. Os inúmeros milagres a que nos referimos são registrados como experiências de fé, logo não há do que duvidar.
Esta é a força gerada pelo cruzamento do horizontal com o vertical, que em termos budistas é o poder Kannon ou poder da inteligência sagrada, e em termos cristãos é o poder do Messias. Atualmente, a força está se manifestando principalmente na parte espiritual. Porém, no devido tempo, ela passará a atuar na parte material. Nessa ocasião, evidentemente, será alcançado o objetivo de Deus, nascendo a verdadeira cultura, resultante do cruzamento da cultura espiritual do Oriente com a cultura material do Ocidente. E esta é a vontade divina. Será, portanto, efetuada a maior obra de salvação da humanidade desde a criação do mundo. Em 16 de janeiro de 1952,